Olá amigos, Pastor Wesley Souza. Quero trazer uma breve reflexão sobre a carta do apóstolo Paulo, escrito por Técio, enviado aos Romanos. Eu digo escrito por Técio porque no capítulo 16, versículo 22 está escrito: eu, Técio, que escrevi esta epístola. Então suponhamos que esta epístola foi escrita por Técio. Mas eu quero falar com vocês rapidamente sobre o capítulo 1, capítulo 1, versículo 16. Está escrito: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Rapidamente, observe bem. Paulo está falando aqui que não tinha vergonha do evangelho. Eu digo que não tinha, porque se Paulo ele fosse falar do evangelho que é pregado nos dias de hoje, com certeza Paulo se envergonharia deste evangelho que é pregado no dia de hoje. Porque o evangelho de hoje é um evangelho contrário ao evangelho que Paulo pregava. Porque Paulo não se envergonhava de um evangelho que produzia salvação. Paulo não se envergonhava de um evangelho que produzia libertação. Paulo não se envergonhava de um evangelho que produzia curas, milagres, prodígios e maravilhas. Porque é exatamente isso que tem que acontecer. Essas são as reações de um verdadeiro evangelho: curas, libertação e salvação. O evangelho que é pregado nos dias de hoje pouco salva, pouco cura e pouco liberta. Até porque o evangelho que é pregado em cima dos altares nos dias de hoje é um evangelho onde se fala muito sobre as riquezas da terra, mas pouco se fala sobre as riquezas do céu. É por isso que Paulo não se envergonhava do evangelho dos seus dias. Até porque Paulo foi um homem que deu toda a sua vida, se dedicou ao máximo para alcançar vidas. Existe uma frase que eu sempre falo: a minha vida só serve para ganhar vidas. Se o nosso alvo, o nosso objetivo não é alcançar vidas, é porque a nossa vida ainda não mudou. Então temos que rever que tipo de evangelho estamos vivendo nos dias de hoje. Um evangelho totalmente distorcido. Um evangelho onde o culto é um culto voltado aos homens. A gente precisa conhecer o verdadeiro evangelho. Os dias atuais precisam rever o que é evangelho. Evangelho é você se humilhar para ser exaltado. O evangelho verdadeiro é você considerar o outro superior a você. O evangelho verdadeiro é amar aqueles que te aborrecem. O evangelho verdadeiro é aquele que, se você for entregar oferta e tiver algo contra o teu irmão, você tem que ir e se consertar com ele primeiro antes de entregar a oferta. O evangelho verdadeiro é aquele que, se tocar na tua face, você não pode revidar. Você tem que dar a outra. O evangelho verdadeiro que Cristo nos ensinou é aquele que você dá aos pobres. Diferente dos dias de hoje que tiram dos pobres. O evangelho dos dias de hoje, há muita profecia
na boca de alguns profetas quando um rico se apresenta diante deles. Eu desconheço esse evangelho onde não há igualdade. Eu desconheço esse evangelho dos dias de hoje, porque não é o evangelho da Bíblia, onde muitos homens e mulheres têm enriquecido pela causa do evangelho, diferente de Paulo, que ele fez foi sofrer pela causa do evangelho, ao ponto de convidar Timóteo: participa comigo das prisões. Não se envergonha de mim, o encarcerado do Senhor. Eu desconheço do evangelho dos dias de hoje, onde pastores, ao invés de ser servos, eles querem ser reis. Eu desconheço esse evangelho. Eu desconheço esse evangelho onde líderes arrancam toda a lã da ovelha. Eu desconheço esse evangelho dos dias de hoje. Um evangelho que só se prega se a agenda for fechada por tal valor. Um evangelho que na sua maioria só vai se for de avião. Um evangelho que na sua maioria só vai se for 2 passagens de avião, porque não viaja só. Eu discordo desse evangelho que é pregado nos dias de hoje, aonde a salvação não é o objetivo maior, fundamental. E a Bíblia diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus não veio para a gente ser rico. Jesus não veio para a gente ter casa nova. Esse não é o principal fundamento do evangelho. O Senhor é contra? Pode acontecer. Não é proibido você ter um carro zero, não é proibido você ter uma casa nova. Mas muitos que têm tudo isso aqui não tem lá. Porque usaram de mentira e atraíram tanta gente para o evangelho com mentiras, dizendo: vem para o evangelho que vai ser assim, assim. E muitas pessoas vêm e veem que não é dessa forma. Pessoas que são cativos por causa de riquezas. A nossa riqueza não é aqui. A nossa riqueza está nos céus. Que Deus nos conceda o melhor dessa terra, mas Jesus morreu na cruz para termos sua vida eterna. Vida eterna. Jesus pagou o alto preço naquela cruz, foi para produzir vida eterna. Jesus veio na simplicidade. Observe só o lugar em que Jesus foi colocado, na manjedoura. Sendo ele dono do ouro e da prata, ele poderia ter vindo com riquezas, mas ele veio na humildade, na simplicidade. Pregou um evangelho simples, objetivo, falando acerca do reino dos céus. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Talvez tudo que está acontecendo na igreja, ou nas igrejas nos dias de hoje, isso não desperta em você uma preocupação, até porque tem muita gente que na sua maioria aceita tudo do jeito que está. Salvação. O carcereiro disse: o que eu posso fazer para ser salvo? Atos 16:31. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É uma vergonha nos dias de hoje, se fôssemos fazer uma pergunta para alguém que prega: quantas almas você ganhou esse ano? Quantas almas você já levou diante de Deus? Porque não pregam mais sobre salvação. Porque não querem mais ganhar almas para o reino dos céus.
a coisa mudou, a coisa está diferente. É por isso que eu afirmo para vocês, se fosse Paulo repetir essas mesmas palavras, seriam diferentes. Paulo ia dizer, eu me envergonho do evangelho dos dias de hoje, porque não tem capacidade de produzir a salvação. Meus irmãos, medite nessa palavra, porque somos tão falhos, somos tão pecadores, mas ainda temos a oportunidade de ser melhor. A gente tem a oportunidade de ser melhor. O problema é que a gente se conforma. Mas eu creio no verdadeiro evangelho. Eu creio no verdadeiro evangelho. Eu acredito no evangelho que tudo aquilo que Deus te entrega, que Deus te dá, tudo se resume no reino. Amado, se Deus te deu um carro novo, não foi para você ostentar. Tem tudo a ver com o reino de Deus. Se Deus aumentou o teu salário, tem tudo a ver com o reino de Deus. Sabe por que a gente se envergonha desse evangelho de hoje? Porque tem gente que só fala em fazer missão na África, mas ele nunca conseguiu tirar uma quantia pequena do seu salário e matar a fome de alguém no seu bairro, na sua cidade. Você não sabe o que é o evangelho ainda. Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe no nome de Jesus.